Beleza, vamos lá, pessoal. Vou gravar aqui para vocês o vídeo de explicação do aplicativo. Quando vocês abrirem aqui o Android Studio, provavelmente vai aparecer assim para vocês. Aí vocês vêm aqui, clica aqui em App. Tudo que é código de relevante está aqui na pasta Java. Aqui na pasta Java, você vai ter o arquivo da main activity. Tá? E aqui na main activity é o seguinte, onde a gente começa o nosso programa. Na verdade, a gente começa o nosso programa mesmo aqui na Support Action Application. A gente precisa dessa classe daqui para ter suporte às nossas injeções de dependências. Tá? Eu vou deixar um link aí no vídeo, aqui no card aqui em cima, falando o que é esse negócio de injeção de dependência no Android. Dá uma lida lá que é muito importante. Ah, aí é o seguinte, além dessas classes aqui, ó, Main Activity e Application, a gente vai ter outras classes, tá? E essas classes estão em pacotes. E a gente tem um pacote de features. E a gente aqui está classificando cada tela como uma feature separada, beleza? Então, se a gente entrar aqui em UI, por exemplo, a gente vai ter as coisas relacionadas ao tema. E o tema tem o quê? As cores que estavam sendo usadas no aplicativo e o próprio tema em si. Tá? Esse tema daqui, ele é uma função. Tá? Eu estou usando aqui o Jetpack Compose e no Jetpack Compose a gente anota nossas funções com @composable. Se vocês também não devem ter ideia sobre Compose, eu vou deixar aqui uma apresentação que eu fiz sobre Jetpack Compose em uma empresa aí para vocês darem uma olhada. E aqui dentro desse tema a gente tem a definição de cores claras, aqui no Light Color Scheme, e cores escuras, tá? Para ele poder fazer aquela troca lá que eu mencionei para vocês na apresentação do aplicativo. Bom, aqui em Type a gente tem a tipografia das fontes. Aí a gente define dessa forma body large, title large e label small. Não necessariamente eu vou estar usando todas, mas aqui ó, ele basicamente define o estilo de cada fonte. Além disso, a gente tem os componentes aqui que vão ser reutilizáveis pelo aplicativo todo. Então você vem aqui nos componentes, que está aqui dentro desse package components aqui, ó, você pode vir aqui em split e aí você vai ter a visão de design desse componente. Só um momentinho que ele está inicializando aqui. Aí ele já mostrou aqui, ó. Então é bem parecido com aquilo que vocês estavam fazendo antes de tipo, poder ver o design, né? Você pode ou deixar aqui em design, aí você vai ver todos os componentes possíveis. Aqui eu estou fazendo uma app bar com o ícone de voltar e com os três pontinhos, né, que redireciona lá para a tela de downloads e informações. Sem o ícone de três pontinhos, só com voltar, só com os três ícones, só com os três pontinhos, quer dizer, e aqui só a barra sem nada. Se você clicar aqui em Split, ele vai manter os dois, tá? E aí, o que quer dizer essas coisas aqui? Vamos lá. Eu deixei uma documentação em cada função que é relevante. Você pode clicar aqui, ó, você vai ver o texto melhor. Mas se você quiser editar esse texto, você clica aqui. Ó. Você consegue mudar entre modo de leitura e modo de edição. Então, ó, deixei explicado cada parâmetro de cada função e o que ela faz. Tá? Toda função que está anotada com esse @composable aqui, ela está renderizando algum tipo de componente na tela. E aí, se ele tiver essa anotação @composable e tiver uma @composable preview aqui embaixo, quer dizer que vocês conseguem ver o design desse componente. Beleza? Pensa nisso daqui como se fosse Legos, tá? Eu vou pegar cada partezinha do meu componente para desenhar minha tela. Bom, também tem um componente de espaçamento vertical e horizontal, que ele serve simplesmente para isso, para dar espaçamento vertical e horizontal. Eu chamo ele nas minhas telas. E agora vamos para as telas em si. Ó, aqui eu tenho três telas, que é a Downloads, a Home, que é a primeira tela, a tela principal do aplicativo, e essa More Info aqui, ó, que é para mais informações. Antes de eu passar nessas três telas, eu quero comentar uma coisa aqui, ó, que são as traduções do aplicativo. Essas traduções são feitas por esses arquivos aqui. Então, todo tipo de texto que tem no aplicativo ou vai estar nesse strings.xml ou nesse outro strings.xml aqui de português Brasil. Você consegue ver, aqui clicando em Open Editor, todas as strings assim, tipo, aqui ó, first text wrong. Você consegue ver o valor dessa string em inglês e em português. Por isso que o nosso app consegue ter essa tradução, porque está definido para os dois. Agora vamos lá para as telas. Eu vou passar aqui pela tela mais simples, que é a More Info, e eu dividi ela aqui dentro desse package de presentation, que seria a apresentação, tem a tela em si, que é uma outra função composable, e eu deixei aqui documentado o que ela faz e quais são os parâmetros. Se clicar aqui, essa daqui eu não coloquei preview nela, mas as outras tem. O que ela está fazendo, gente? Eu tenho esse parâmetro aqui, ó, view model, e esse view model ele serve para guardar a lógica da tela. Ela não vai guardar os componentes em si. Aqui no ViewModel é só a lógica da tela.
Se eu clicar com Ctrl B aqui, ou então só segurar Ctrl e clicar em cima, eu vou ver o que é esse ViewModel. Esse ViewModel aqui, ele vai guardar um componente de ação, uma variável de ação, que é esse UIAction aqui, passando para esse Mutable Shared Flow, que vai mandar aqui, ó, nesse silo de interface, todas as ações que o meu ViewModel pode mandar para a tela. Então, ó, se eu clicar no botão de voltar lá da tela de mais informações, ele vai disparar essa ação aqui. E aí, a minha tela vai enxergar por aqui o que deve ser feito. Aqui, ó, percebe que esse Object Back to Previous Screen é o que eu estou lendo aqui na tela. Então, quando eu receber essa ação, eu vou ter que voltar para a tela anterior. E eu volto para esse componente de Navigator aqui. Esse Navigator ele é definido aqui na nossa main activity, ó, que eu passo esse Destinations Navihost. Tá? Isso daqui é uma biblioteca. Caso vocês não sabem, biblioteca é algo que ajuda a gente na programação a desenvolver código. E aí essa biblioteca daqui, eu defino ela lá no meu build Gradle. Esse cara aqui, ó. Eu estou definindo as bibliotecas aqui, tá? Todas as bibliotecas que eu uso no projeto. E aí, com isso, quando eu inicializo aqui a minha main activity passando esse componente de navegação, esse Destination Navihost, todo o meu aplicativo já vai saber como fazer as navegações entre as telas. Tá, aqui na More Info Screen, então eu tenho um scaffold, que é um componente para estruturar uma tela, e aqui a top bar é aquela mesma barra que a gente viu anteriormente aqui, ó. Lembrando que é só você clicar com Ctrl e segurar em cima que você vai para dentro do código, tá? Ou então dá Ctrl B que você vai para lá também. E é isso. Aí eu passo aqui por funções callbacks todas as ações que eu quero que execute quando o usuário clicar em alguma coisa. Então eu tenho aqui o Navigate Back Action. Eu vou passar uma chamada para o meu ViewModel, lembrando que o ViewModel ele controla a lógica da tela. E aí, quando eu clicar, o meu ViewModel vai saber o que fazer. No caso aqui, o meu ViewModel, quando clica, ele escuta por esse event aqui, que teve um back icon click, e aí ele vai emitir para a minha tela a ação de voltar, beleza? Essa é a tela de mais. Agora vamos passar lá para a tela principal, que é a Home. Essa tela aqui eu dividi em 3 layers. Layers eu quero dizer com pacotes. Então ele tem Data, Domain e Presentation. De uma maneira bem resumida aqui, ó, Presentation é tudo aquilo que o usuário vê, ou seja, a apresentação da tela. Então aqui eu não vou ter lógica de negócio, não vou ter regra de negócio aqui. Domain vai ser onde vai estar concentradas as minhas regras de negócio, de fato. E Data vai ser onde eu faço acesso a dados. Então vamos lá, aqui em Presentation eu vou ter essa screen e ela está totalmente componentizada, tá? E esse componente, os componentes da tela que desenham a tela em si, eu tenho um preview para cada um deles. Então eu tenho aqui ó, Home Screen Content, tá tudo documentado, viu gente? Lembrando que é só vocês clicarem aqui que vocês conseguem ver melhor, então clica aqui para editar. Aqui ó, vocês conseguem alternar para esses modos. Aí aqui na Home Screen Content, ela vai me renderizar um preview, eu acho. Isso, ela me renderizou aqui o preview da tela. Então aqui, cada componentezinho desse é uma função compose diferente, beleza? Aí o código aqui é bastante extenso, eu concordo. Então assim, vocês têm que parar para ler esse código aqui. E concordo que não é de fácil compreensão. Então, assim, eu vou mandar para vocês os links para que vocês estudem sobre esse negócio aqui do Jetpack Compose para que vocês tenham um entendimento melhor do código. Mas é o seguinte, ó, a tela em si, ela vai chamar componentes e ela também recebe ações. Então tudo isso que está entre parênteses aqui, ó, por exemplo, parêntese setting unit, são as ações que vão ser executadas quando o usuário clicar em alguma coisa. Então, por exemplo, o usuário clicou aqui no botão de calcular, ó, eu vou ter esse onCalculate aqui, eu acho, onCalculate click, isso. Aí se vocês virem aqui onde que esse onCalculate click está sendo chamado, ó, se vocês clicarem com Ctrl B em cima, aliás, faz o seguinte, seleciona ele e dá um Ctrl F. Aí vocês vão ver os lugares que ele está sendo chamado. Ó. Ele está sendo chamado aqui, ó, nesse botão. E quando eu chamo esse botão, tem que passar um clique para ele. Aí o onClick ele é definido por fora. Como que a gente define ele por fora? Se eu clicar aqui Ctrl B em cima, eu vou ver onde essa tela está sendo chamada. Essa tela está sendo chamada tanto aqui no Preview, quanto aqui na Home Screen. A Home Screen em si, ela passa para a tela todas as ações que devem ser feitas. Ó, onForceChange. E todas essas ações, onForceChange, onFirstDistanceChange, tudo isso eu disparo para o meu ViewModel analisar o que está sendo feito. E aí quando ele analisa o que está sendo feito, ele mesmo muda pela regra de negócio. Ele não manda essa informação para a tela. Tá? Então regra de negócio fica aqui no meu ViewModel. Beleza? E aí esse ViewModel, inclusive, ele recebe injetado os casos de uso da tela. Então se eu vim aqui nesse Home Use Cases, eu vou ver todas as regras de negócio que estão sendo executadas.
Se você clicar, você pode acessar esse home use case tanto por aqui, dando Ctrl B, em cada classe, ou então você vem aqui, ó, domain, use cases, e aí você vai ver os home use cases. Aí entrando aqui em cases, ou então clicando aqui, ó, com Ctrl B, você vai ver os arquivos, ó. Então aqui, ó, para calcular a reação em A, eu estou usando essa regra aqui, ó. Eu recebo o valor da distância, o valor da força, o valor da primeira distância, o valor da segunda distância e faço a conta. Tá? Para calcular a reação em B, eu recebo o valor da força, o valor da reação em A e calculo. Para copiar o resultado quando clica naquele botão, né, copiar resultado, eu chamo esse caso de uso aqui, ó, copy report to clipboard. Ele recebe o contexto da aplicação para esse parâmetro context, o repositório, que esse repositório daqui é quem vai prover nossos dados, isso daqui é uma interface, que na implementação dela eu provejo os dados, né, que é o texto em si, só mudando aqui as variáveis, né. E aqui no meu use case, ele vai fazer a lógica de copiar em si. Tá? Então ele pega o texto lá pelo repositório, que é esse cara aqui. Se você clicar aqui nessa setinha verde, você vai ver a implementação dele. E aí, aqui nesse use case aqui, que é esse get report repository implementation, ele vai pegar o texto, beleza? E ele passa esse texto para essa variável text output. Aí ele vai pegar o clipboard, que é a parte de copiar e colar do celular, e vai avisar para o sistema que ele está querendo ser utilizado, através desse comando aqui, ó, context.get system service. Aí quando eu já tenho a autorização, digamos assim, para usar ele, eu pego aqui esse clip data e coloco o texto que eu peguei pelo repositório lá e seto no device do usuário, beleza? Aqui esse isValidFloat text, aqui ele analisa se um texto passado como uma string pode ser convertido para um valor float. Aí ele vai fazer essa lógica aqui, de comparar com o regex. Vou deixar linkado aqui o que é regex também para vocês estudarem. Esse replace comment for dot, que ele substitui tudo que é vírgula por ponto em uma string passada do parâmetro. E esse result formatter aqui, ele vai formatar o meu texto de acordo com as 3 casas lá que vocês tinham me pedido. Só que aqui ele usa uma inteligência, porque, tipo, se o número for 2.1, por exemplo, ele não vai colocar 2.100, ele vai pegar só até 2.1. Aí essa inteligência está sendo feita aqui, ó, para colocar 3 casas só quando for estritamente necessário. Deixa eu ver o que mais que dá para comentar aqui com vocês. Eu tenho esse modelo aqui, ó, que é essa classe que eu posso até excluir, inclusive. Não vai precisar dela. Eu tenho esse modelo aqui, ó, esse result model, que é para guardar todas as informações que estão na tela quando eu vou passar para o meu caso de uso de copiar. Né? Porque quando eu vou copiar o texto, eu preciso saber a força que foi aplicada, eu preciso saber o resultado. Aí eu guardo essas informações todas nesse result model, que é chamado lá no meu viewModel da tela principal. Tá? Aqui, gente, nesse viewModel aqui da tela principal, eu tenho as ações que vão ser executadas para cada clique do usuário. Então, por exemplo, o usuário entrou com valor de força, executa isso daqui. O usuário entrou com o primeiro valor de distância, executa isso daqui. E aí, para cada caso, tipo, clicou no botão, eu vou ter uma definição do que deve ser feito dentro desse viewModel. Beleza? Bom, pessoal, o que mais que eu acho legal de comentar? Aqui nessa parte aqui, ó, de injeção de dependências. Eu tenho essa classe AppModule aqui, que ela vai prover as dependências para cada classe, beleza? Cada classe dessa, ela tem as dependências aqui, ó. O que são dependências? São as coisas que estão injetadas nos construtores, que vem dentro desse construtor são dependências. E quem provê isso é essa classe AppModule. É um objeto, na verdade, que é uma classe estática, se a gente for para pensar. E aí ele provê através dessas assinaturas aqui que eu vou mandar para vocês, um link aí para vocês estudarem a respeito. Aí a tela de downloads ela é bem simples, porque na verdade ela não foi concluída, né? Como eu falei para vocês, eu optei pela ação de copiar, mas aqui no momento ela só vai exibir um load. Tá? E esse controle eu faço através do viewModel, tá? Para ver se exibe o load ou se ele exibe um dado. Só que como eu ainda não puxei nenhum download, ele só vai ficar dando loading na tela e por isso que só vai ficar com loading lá. Tá? Bom, pessoal, o código é isso, tá? Eu acredito que vai ser. Provavelmente vocês não devem ter entendido nada, porque tem muito conceito aqui que tipo realmente exige um pouco de estudo de programação. Mas eu vou mandar para vocês os links e vocês estudando esses links, imagino que vocês vão ter um conhecimento melhor do código em si para apresentar. Então, assim, ó, o que vocês têm que saber? Os arquivos que importam mesmo estão dentro desse package Java aqui, tá? Dentro do package Java, nesse com, o primeiro com, vocês vão ter todos os arquivos que estão renderizando o aplicativo em si, tá?
Bom, é isso, galera.